o que eu aprendi sendo faxineira por 7 anos. A primeira lição que eu tive é que, apesar da sua experiência, apesar da sua dedicação, apesar de você ser faxineira e não ter estudo, mas você ter que estudar para poder executar aquele serviço, saber o produto certo, para você, como é que eu vou dizer, limpar aquela área. Vamos supor, você não pode limpar um vidro de uma janela com sabão em pó, né? Ou você limpa com detergente, ou você limpa com faísca igual eu limpo, ou você limpa, tem gente aí que limpa com álcool, né? Tem gente que limpa com, passa o pano úmido primeiro, depois passa o álcool. Mas voltando ao assunto, você tem que estudar para saber o produto certo que você vai usar numa determinada área, para que você não danifique aquilo que não é seu. Apesar de tudo isso, das boas qualidades que você tem, do bom serviço, né? Resumindo, do bom serviço que você entrega, as pessoas, elas não estão dispostas a pagar o preço que você estipula, ou elas não vê no serviço que você executa o mesmo grau de valor, né? O mesmo grau de, como é que eu vou falar, de valorização do seu serviço que você vê, né? Às vezes você é uma faxineira assim muito perfeccionista, que limpa até não ver mancha nenhuma. E quando você volta para a próxima faxina, a limpeza que você fez foi tão boa que não deu tempo de sujar naquele grau de sujidade que estava antes de você limpar. Então as pessoas, elas não veem isso, né? A durabilidade do seu serviço, a qualidade do seu serviço. Então, apesar de você ser uma boa faxineira, as pessoas, elas criticam o seu valor, elas criticam quanto você cobra, por que você está cobrando aquele valor, e ainda assim elas não te dão a oportunidade de permanecer com elas por muito tempo, né? E você acaba se frustrando e não sabe dizer se é pelo seu preço, se foi o seu serviço que foi mal feito, porque a pessoa não diz, ela não te dá mais uma resposta, ela não te responde, ela não te chama mais para trabalhar. Então, a gente acaba nos autodesvalorizando pela opinião do próximo, né? E a gente, quem é faxineira boa sabe o que precisa ser limpo. Ela não precisa chegar no dia da faxina e perguntar o que vai ser limpo. Ela chega e executa e pronto. Ela não tem 2 papos, ela tem um papo reto só e ela sabe o que fazer. Desde a hora que ela inicia até o momento de finalização do serviço. E ela não reclama, ela não hesita em fazer o que tem que ser feito. Ela apenas pega, vai lá e faz. E assim dá o seu preço. E ali naquela hora, naquele momento de executar o pagamento, a pessoa ainda reclama do serviço que foi prestado. A pessoa ainda reclama da boa qualidade daquele serviço. E às vezes nem é um serviço ruim. É uma ótima faxineira que ela está perdendo, porque ela não reclama porque o serviço foi ruim, mas ela reclama porque ela acha que o serviço não compensou e não valeu o preço que ele foi cobrado. Eu já passei muito por isso e por isso que eu vim falar esse assunto aqui com vocês. Muita faxineira eu vejo passar por isso. E hoje eu estava conversando com uma amiga minha, pedindo um número, né, das indicações que ela me passou um tempo atrás. Eu fui pedir porque eu estou fazendo uma promoção para me levantar dinheiro, para me finalizar de vez as contas que eu tenho ainda, né? Eu falo muito isso lá no meu outro canal. E apesar de tudo, as pessoas julgam o valor da gente não pelo que a gente sabe fazer ou pelo nosso grau de
conhecimento, nosso grau de entrega do serviço, mas elas julgam pelo nosso valor, pelo preço que a gente cobra. E não é o preço, a gente cobra o valor que a gente entrega no serviço. Eu não ligo de dar descontos, mas você também, hoje em dia, fazer uma faxina numa casa de quase 5 quartos, a pessoa querer que você faça a faxina externa e ainda faça uma faxina interna, numa varanda cheia de cocô de cachorro, cheia de sujeira, uma varanda que parece que está 2 anos sem limpar, e a pessoa ainda vem com a maior cara de pau, com a maior cara dura, e fala pra você que há 2 semanas, ou que a semana anterior teve uma faxineira lá limpando, e você se depara com uma casa imunda. Você vê que as pessoas elas pagam por um serviço ruim, onde elas acham que tá bom, mas quando elas encontram uma faxineira boa, um profissional bom, seja em qualquer área que for, quando elas encontram um profissional bom e entrega aquilo que ela nunca imaginou receber, ela critica, ela bota defeito e ainda assim não quer pagar o valor a ser cobrado. E aí ela reclama, ela acha que a gente tem culpa do que o outro profissional fez, sendo que a gente às vezes nem conhecia o profissional anterior que foi fazer aquele serviço para ela. Então, assim, eu, Stephanie, tenho 25 anos e eu sei o meu grau de entrega. Eu sei que eu sei executar o serviço que eu trabalho há bastante tempo. Mas eu já encontrei pessoas, né, que trabalham com isso há bastante tempo e não sabem entregar um bom serviço. Trabalham só por necessidade. Eu, no início, não gostava muito da faxina, não gostava dessa área. Mas como eu sempre acompanhei minha mãe, e às vezes a minha mãe ia trabalhar e eu tinha que ir junto com ela para ficar, porque eu saía da escola e eu não tinha com quem ficar em casa, eu acabei aprendendo a gostar dessa área, né? Eu aprendi que a faxina é uma das áreas que mais dá dinheiro no Brasil e as pessoas não sabem. Porque todo mundo que tem um grau de vida, uma classe melhor de vida, ele vai contratar alguém para poder fazer esse serviço dentro da sua residência. E é uma das maiores profissões, eu acho, do Brasil, é a faxina, é ser faxineira, doméstica, diarista, é tudo a mesma coisa. Porém, são em setores diferentes e executam serviços de um jeito diferente. O que a faxineira faz, a diarista faz o dobro. O que uma doméstica faz, o que uma diarista faz, a doméstica faz o dobro ainda da diarista. Então é a faxineira, diarista e a doméstica. E tem a secretária do lar que faz mais ainda do que a doméstica. Então, assim, é muito complicado ver esse mercado da faxina tão desvalorizado como ele está. E hoje em dia, você pegar uma casa, igual eu falei, de quase 5 quartos, sala, cozinha, banheiro, copa, sala de estar, sala de jantar, quase 5 banheiros dentro de uma casa, suíte, né? Você cobrar por uma faxina numa casa deste tamanho, dessa imensidão, R$100 numa faxina de 8 horas, e às vezes você abre mão de ter as suas refeições para poder dar conta daquele serviço. É muito difícil ver faxineiras assim. Às vezes adoecendo cedo, né? Tendo que se aposentar cedo por conta do grau de esforço que ela fez dentro de poucos anos para poder executar um serviço que ela não foi bem remunerada pelaquilo. O vídeo de hoje foi esse, tá? No mais, obrigado a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.